Bom dia, pessoal. Boa noite, pessoal do sexto período, dos sextos períodos. Conforme combinado, essa semana eu vou trazer as nossas aulinhas de revisão para a prova. Então, estou fazendo aqui 2 blocos criteriosos para a gente discutir os possíveis temas que vão cair na nossa prova. Destaco aqui os crimes contra a família, bem como os crimes contra a dignidade sexual. Preciso que vocês prestem muita atenção nas peculiaridades que eu vou trazer nessa aula, tá? A prova de vocês ela vai vir uma questão dissertativa e dentro dessa questão dissertativa nós vamos ter ali várias perguntas, no mesmo formato que foi a primeira prova. Algumas turmas tiveram certo e errado, outras tiveram a prova dissertativa, mas a minha questão dissertativa ela vai ser feita de forma escalonada, a respeitar a orientação da faculdade de verificar no mínimo 8 questionamentos. Então vocês podem ficar despreocupados que será uma questão dissertativa, mas nós teremos ali vários questionamentos. Importante deixar claro também que os doutores e doutoras deverão responder a questão de forma dissertativa, argumentativa. Isso vai constar do enunciado. Então, no que pese eu trazer ali vários questionamentos, eu não quero que vocês coloquem lá 1, 2, 3, ou letra A, letra B, letra C, não. Tá? Vocês vão responder a questão de forma dissertativa, argumentativa, vocês vão construir em texto a resposta da questão, sob pena de desconsideração. Então, o que é combinado não sai caro, estou alertando vocês desde já, isso vai constar do enunciado da questão, justamente para a gente evitar qualquer problema depois. Afinal de contas, a nossa ideia é sempre ajudá-los, nunca trazer problemas. Enfim, quando a gente estudou lá o crime de bigamia, bem como os crimes contra a dignidade sexual, nós trabalhamos a questão do transexual. Vocês vão entender por que isso é relevante. Bem, destaco desde já que a OMS recentemente retirou o transexualismo, do rol de doenças psiquiátricas constante no Cadastro Internacional de Doenças. Então, muito embora nós tenhamos iniciado o nosso estudo aduzindo e afirmando que o transexualismo era considerado doença pela Organização Mundial de Saúde, nós temos que hoje não há mais CID compatível com a até então entendida patologia do transexualismo. Então, hoje, o transexual ele não é considerado uma doença, é considerado apenas um comportamento diversificado, um comportamento diverso, uma questão psicológica vinculada ao comportamento sexual que em nada se relaciona com patologia. Perfeito? Então, primeira coisa que nós temos que aduzir é que não há mais no Cadastro Internacional de Doenças um rol destinado ao transexualismo. Isso altera aquela concepção de ficção jurídica que inicialmente nós trabalhamos? Não, isso não altera aquela concepção, de ficção jurídica que nós trabalhamos. Professor, como assim ficção jurídica? Eu respondo para o doutor e para a doutora. Ficção jurídica nada mais é do que a norma entender situação de direito diversa daquela de fato. E esse entendimento de direito, ele vai ser in toto, ou seja, erga omnes. Ele é um entendimento contra todos, é um entendimento absoluto, muito embora a situação de fato não seja aquela verificada. Um exemplo para a gente entender novamente e derradeiramente o que seria ficção jurídica. Bem, nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente algumas normas, como eu bem exauri com vocês, protetivas à criança e ao adolescente. Então veja, muito embora no senso comum haja o entendimento
de que no Estatuto da Criança e do Adolescente estariam ali tipificados os eventuais crimes cometidos pela criança e do adolescente, nós vimos que isso não merece prosperar. Ao contrário, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos normas de proteção, normas protetivas à criança e ao adolescente, bem como crimes cuja vítima sejam crianças e adolescentes. Então, na verdade, o ECA nada mais faz do que obedecer uma diretriz constitucional, uma ordem constitucional e um princípio constitucional, qual seja a proibição da proteção deficiente à criança e ao adolescente. Então, nós, Estados, nós, sociedade, não podemos nos valer de situações de fato ou nos omitirmos face à necessidade de tutela, a necessidade de proteção especial da criança e do adolescente. Ponto. Isso aí os doutores e doutoras já entenderam. Então, qual é o exemplo de ficção jurídica que eu estou trazendo lá do ECA? Bem, o exemplo de ficção jurídica que eu estou trazendo do Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que a adoção. Como assim adoção? Ora, adoção por quê? Porque o sujeito, muito embora essa criança e esse adolescente seja adotado, por exemplo, por outra família, por terceira pessoa, note-se que jamais, nunca essa criança ou esse adolescente vão ter o sangue, vão ser filhos de sangue, vão ser biologicamente filhos desse casal que ele adotou. Nunca essa criança e esse adolescente vão ter o tipo sanguíneo, vão ter a combinação sanguínea desse casal que lhe adotou. Muito embora a lei faça ficção jurídica e diga, ora, não é filho biológico, não é filho de sangue, entre aspas, mas é como se fosse para todos os fins de direito. Então, essa criança adotada vai ter, da mesma forma, direito a quê? A herança, ela vai ter direito a todos os apetrechos, ela vai ter os direitos hereditários, ela vai ter direito a tudo aquilo que o filho biológico tem. Por quê? Muito embora ela não seja filha ou filho biológico, a lei faz ficção jurídica e diz que é como se fosse, e é como se fosse para todos os fins de direito, qualquer que seja a reverberação jurídica, o fato jurídico gerador da relação entre essa criança com esses pais adotivos. A exemplo que a gente faz consignar novamente do direito sucessório, tá? Do direito à herança. Bem, feita essa explanação, doutores e doutoras já entenderam o que seria ficção jurídica. Mas por que você está trabalhando com a gente ficção jurídica agora? Eu estou dizendo, ora, quando o transexual altera o seu documento pessoal, altera lá nome para fazer constar o nome social e o gênero para fazer constar, alterar de masculino para masculino, por exemplo, quando há essa alteração, a lei faz ficção jurídica. Bem, a lei faz ficção jurídica por quê? Porque esse sujeito que, muito embora nasceu homem e passa a ser mulher, internamente, de certa sorte, a estrutura física do sujeito, fisiologicamente falando, ela não vai deixar de ser masculina e passar a ser feminina, por exemplo. Quer dizer, ele não vai deixar de ter os órgãos típicos do ser masculino e vai passar a ter útero, por exemplo. Não vai. E por que eu estou dizendo de ficção jurídica? Eu estou dizendo que esse sujeito, que era homem e passa a ser mulher, por exemplo, olha a controvérsia. Ele pode casar. Existe uma divergência doutrinária muito grande, incisiva, a respeito do seguinte caso, ou a respeito da seguinte prospecção. Vejamos, um sujeito que nasce homem, e aí ele passa a se identificar como mulher, faz o acompanhamento médico cabível, que envolve também
a questão psicológica. Dali 2 anos, ele passa pela cirurgia de transgenitalização. Então, vamos imaginar que nós estamos falando de um homem que vai passar por uma cirurgia de transgenitalização para externamente também se parecer mulher. Ele vai prover a raspagem do gogó, ele vai colocar silicone, ele vai inverter a genitália, enfim, passa por essa cirurgia de transgenitalização e altera o seu registro de pessoa civil para que se conste na documentação seu nome social, o seu nome social e o gênero como sendo feminino. Eu trago para vocês a seguinte hipótese: esse sujeito que passa a ser mulher para todos os fins de direito, porque a lei faz ficção jurídica, ele começa a se relacionar com um homem. E ele casa com esse homem. Por que ele casa com esse homem? Bem, ele casa com esse homem porque a norma faz ficção jurídica e dá alteração do documento para todos os fins de direito, preenche também os requisitos plenamente possíveis do artigo 1525 do Código Civil para a lavratura do processo de casamento. Então é possível que esse sujeito case, sim. Eu não estou falando aqui do reconhecimento de união estável ou da equiparação de união estável. Eu estou falando do sujeito que documentalmente passa a ser mulher para todos os fins de direito e pode constituir casamento. Esse sujeito casa, tá? E ele não informa ao seu marido, né, esse sujeito que passa a ser mulher, essa mulher, ela não informa ao seu marido que biologicamente, do nascimento dela, ela era o quê? Homem. Ela não informa isso a ele. E depois de 3 anos casados, por exemplo, ele entende ou ele tem ciência de quê? De que ela nasceu homem e passou pelo processo de transgenitalização. E passou pela cirurgia de transgenitalização. E passou pela alteração de documento no registro de pessoa civil. Bem, a minha pergunta é: nós teríamos ali uma anulação de casamento ou nós teríamos um divórcio? 2 correntes divergem. Se nós entendermos que nós temos divórcio, a primeira corrente entende que nós temos divórcio. Por quê? A lei fez ficção jurídica e, portanto, o ato jurídico é perfeito. Olha o fundamento que defende o divórcio, se esse sujeito resolver se divorciar. Há uma ficção jurídica, tá? E obedecidos os demais requisitos do artigo 1525 do Código Civil, o que acontece? Há ato jurídico perfeito. A sua resposta é essa. Há ato jurídico perfeito. Primeira corrente. Há ficção jurídica, há ato jurídico perfeito, dá insatisfação do agente com o passado ou com a condição natural de existência do cônjuge, dá insatisfação. Se essa insatisfação for absoluta, caberia o divórcio. Primeira corrente. Segunda corrente, caberia sim a anulação, porque nós estaríamos diante ali de um erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. Nós temos disposição no Código Civil que estabelece as hipóteses em rol taxativo da anulação do casamento. E uma dessas hipóteses, desse rol taxativo da anulação do casamento, é o erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. Por que você está dizendo isso? Para essa segunda corrente, no momento em que essa pessoa
que passou a ser mulher para todos os fins de direito, ela tem o dever de lealdade, ela tem o dever de verdade, e no momento em que ela oculta essa condição inaugural, isso caracterizaria erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. Isso caracterizaria erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. E nesse momento em que a gente fala em erro essencial, nós estaríamos diante de uma hipótese de anulação do casamento e seria plenamente possível, não só possível, como determinante, que esse casamento ele seja anulado. Hugo, qual é a diferença ou qual é a questão que você quer nos pôr? Bem, eu trouxe para vocês as duas correntes. E na prova, eu preciso que vocês tenham muita consciência do que seria ou do que seriam essas duas correntes, porque a depender da supracitada corrente, a sua resposta ao questionamento posterior, ela vai alterar. Porque perceba, lá no artigo 235 do Código Penal, nós temos como crime de bigamia constituir casamento, constituir novo casamento, sendo casado. Constituir novo casamento, sendo casado. Então perceba que no momento em que o agente inicia, entendemos aqui que o casamento tem uma natureza contratual, é feio a gente falar, mas a natureza do casamento é sim contratual. Então perceba que no momento em que o agente inicia, o rito para conjectura do casamento, ele precisa declarar, ele precisa emitir uma declaração em que se consta que ele não é o quê? Casado. Então perceba que há um crime meio para um crime fim. Qual crime meio? O crime meio é o crime de falso. O crime de falsidade ideológica é o rigor do artigo 299 do Código Penal. Então perceba que o crime fim é qual? O casamento. O crime fim é qual? A bigamia. E aí eu pergunto para vocês, ora, esse sujeito transexual, que passou a ser mulher para todos os fins de direito, casou com quem? Com um homem. Esse sujeito ele pode ser sujeito ativo, ele pode cometer o crime de bigamia? Perfeitamente que sim. Ele pode cometer o crime de bigamia. Mas veja-se, lá no parágrafo 2º do artigo 235, nós temos ali uma exclusão do delito, nós temos ali uma hipótese de exclusão da tipicidade. Veja, anulado por qualquer motivo, anulado o primeiro casamento ou o outro por motivo que não seja a bigamia, considera-se inexistente o crime. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Se há anulação do primeiro casamento, nós não teríamos o crime. Há uma exclusão da tipicidade, nós não teríamos ali o crime, por força do parágrafo 2º. E aí, o raciocínio de vocês, ele se altera a depender da corrente. Porque se nós formos pela lógica da primeira corrente, que entende que nós teríamos ali que dar insatisfação do agente por ter uma ficção jurídica, se tratar de ato jurídico perfeito, então dá insatisfação do agente, caberia divórcio. Se dá insatisfação do agente, caberia divórcio. Nós temos que, por exemplo, o transexual poderia ter perfeitamente cometido o crime e quando ali do divórcio, o que aconteceria? Não afastaria ou não ensejaria o artigo 235, parágrafo 2º, esse crime estaria configurado. Ao passo que, se entende que esse agente que casou lá com um homem e não informou que nasceu do sexo masculino, se nós entendermos que isso é uma hipótese de anulação do casamento e esse casamento for anulado, o que nós teríamos? A exclusão do crime de bigamia. Então, qual é o caso concreto?
O caso concreto é A, transexual, altera os seus documentos pessoais e passa pela cirurgia de transgenitalização. Contrai casamento com B. No curso do casamento com B, A contrai um novo casamento. Então, quer dizer, aparentemente nós temos um crime de bigamia. Contudo, no momento em que A fica sabendo da condição inaugural, B, perdão, fica sabendo da condição inaugural de transexual de A, ele tem dois procedimentos. Se ele opta pelo divórcio, se a primeira corrente que nós entendemos for o divórcio, o crime de bigamia está configurado. Todavia, se nós entendermos que cabe a anulação por erro essencial sobre a pessoa do cônjuge, nós temos que o crime de bigamia não ocorreu por força do parágrafo 2º. No próximo bloco a gente continua a nossa revisão.